Bomba, bomba, bomba! E não é que realmente houve uma pré-destruição do mundo em Watchmen? Mas acima de qualquer coisa, pelo amor de Deus, HBO, protejam Looking Glass a qualquer custo. Hora de falar do quinto e maravilhoso episódio de Watchmen. Vem comigo! Coisas boas sempre chegam para quem espera e sejam bem-vindos ao Flick Geek, meus queridos. Antes da gente falar sobre o que aconteceu nesse capítulo, já assina aqui o meu canal, já bota o sininho para funcionar também e não esquece daquele comentário, daquele like bacana. Além disso, vá lá nas redes sociais e me acompanhe. Eu estou no Instagram, no @RafaGomes e é claro lá no Facebook, no Flick Geek, esperando você, porque esse bate-papo nunca acaba aqui, obviamente. Agora, hora de falar desse quinto episódio que trouxe a origem de um dos principais personagens da narrativa, mas que até então tinha sido jogado um pouquinho para escanteio. Mas aqui a gente tem uma introdução mais justa e digna de Looking Glass, personagem vivido por Tim Blake Nelson, que particularmente é um ator que eu gosto muito. E aqui nós vemos ele como um garoto que foi em uma feira dessas que é comuns acontecer nos Estados Unidos, que tem aqueles parques de diversões, eles costumam chamar isso de carnivals, e ele vai ali com um grupo de jovens e, é claro, um pastor também, para pregar a mensagem da salvação segundo a Igreja dos Mormons. E é claro que ali ele acaba se metendo numa enrascada, se envolve com uma galera punk, e ele acaba indo parar dentro de um daqueles brinquedos que são aquelas casas de espelhos super aterrorizantes que a gente já viu até no filme Nós. E ali a menina punk acaba armando uma cilada para ele, fazendo com que ele fique nu. E é claro, ele já estava ali pregando a mensagem da salvação, indicando que faltava 1 minuto para o fim do mundo. E foi quase isso que realmente aconteceu. De repente, quando ele tá lá sozinho, nu, dentro daquela horripilante casa de espelhos, uma grande explosão acontece. E é claro que a aftermath, o que sobra dessa explosão, a gente já viu em alguns trailers de Watchmen. E aqui, finalmente, essa pecinha do quebra-cabeça se encaixou dentro da trama e acontece exatamente em 1985, mais precisamente em New Jersey. Ali, após essa explosão, ele sai de dentro desse lugar que foi praticamente todo destruído e se depara com uma destruição em massa, com muitas pessoas mortas, inclusive a menina bandida que tirou todas as suas roupas e, é claro, com alguns poucos sobreviventes. Pouco depois, essa cena particularmente é uma das cenas mais legais do episódio, porque ela é uma cena que faz completa referência aos quadrinhos. Então, parabéns para você que esperou até agora. Porque se você queria ver uma cena boa que faz referência ao material original, Watchmen de HBO nos entregou isso nos seus primeiros 10 minutos. E aqui, à medida que a câmera vai se afastando em uma tomada maravilhosa que mescla efeitos visuais e, é claro, efeitos práticos, a câmera vai se afastando, se distanciando, mostrando o visual grandioso de Nova York, até que nós nos deparamos com aquela lula gigante, a mesma lula que trouxe destruição nos quadrinhos de Watchmen. Tá bom pra você esse começo de episódio? E isso vai desencadear, é claro, uma reação em cadeia na vida de Wade / Looking Glass, e é a partir desses acontecimentos de 1980 que o Wade, que era um garotinho super tímido e esguio e que estava ali pregando o evangelho da sua igreja, acaba se transformando em um policial e futuramente nessa figura heróica que nós chamamos de Looking Glass. Até o seu visual, todas as características do personagem, elas já são explicadas nesse mesmo episódio. Então a gente entende por que ele é o personagem que usa essa máscara que protege o seu rosto. Inclusive, isso é até mesmo um reflexo do transtorno pós-traumático que ele desenvolveu após ver toda aquela destruição em massa ali dentro daquele parque de diversões. Só que o episódio de Watchmen não traz apenas a história de Wade. É impressionante porque a história de Wade, ela é totalmente conectada com a de Ozymandias. E aqui, algumas das perguntas que nós nutrimos nos primeiros 4 vídeos começam a ser respondidas, graças a Deus. E se tratando de Ozymandias, a gente descobre que
Primeiro, ele não estava preso sobre o domínio de Lady Trieu, pelo menos não naquelas cenas que nós vimos dele lá mexendo com aqueles experimentos, os seus clones muito loucos, os seus experimentos em que ele tenta recriar a forma como o John se transformou em Dr. Manhattan. Ali a gente descobre, na verdade, que ele está vivendo na década de 80, ele é um homem livre vivendo na década de 80, e aqui ele, esse cara entusiasta que está tentando chamar a atenção do seu boy amigo, tô falando de Dr. Manhattan. Para isso, ele acaba fazendo uma viagem à Lua e quando ele chega lá, ele se depara com uma porção de corpos que foram congelados. Isso é completamente inexplicável e inexplicado até o momento. E ele acaba formando uma mensagem de socorro com aquele bando de corpos estirados naquele planeta. Ele forma a mensagem: me ajude, Dee. E pelo Dee, a gente já faz as contas aí e considerando também a posição dos planetas, fica claro que essa foi uma mensagem direta para Marte, onde está Dr. Manhattan. Então o D, é claro que é uma referência ao dito cujo azulão. Só que Dr. Manhattan responde o pedido de socorro dele, isso fica incerto, porque até o momento nada de Dr. Manhattan. Tá todo mundo chamando o boy herói, mas nada dele aparecer aqui na série. Oh, senhor amado, haja paciência. Mas depois de conseguir fazer isso, depois de conseguir se lançar para a Lua, mandar seu recado e voltar para a Terra, ele acaba sendo, de fato, preso. Justamente porque ele infringiu algumas leis ali no lugar onde ele estava fazendo seus experimentos e apareceu um guarda florestal que falou: ó, aqui não, então o senhor pode vir comigo porque o senhor está under arrested, tá preso. E agora que a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Mas a gente já sabe que a Lady Trieu comprou a empresa de Adrian Veidt. Então fica claro por enquanto que Ozymandias não tem mais a sua empresa, só que provavelmente essa venda deve ter sido quando ele estava preso. Talvez a sua prisão acarretou em um prejuízo gigantesco na sua empresa, talvez a sua empresa perdeu valor de mercado, tenha perdido espaço também, e ele não estava mais dando conta de cuidar dos seus negócios. Talvez seja por isso, por conta da prisão e das consequências dela, que ele tenha vendido a sua empresa para Lady Trieu. Seria isso? Mas o que isso significa? Será que por conta de um ocorrido, por conta de um deslize ali no meio da floresta, ele vai ficar preso até 2019? Mas fica aqui a indagação, o que acontece depois da sua prisão. E a história de Ozymandias ligada ao Wade é extremamente punk, porque a gente começa a descobrir que todo aquele acontecimento punk de outra dimensão, na verdade, não foi simplesmente uma ocorrência que acarretou, é claro, em uma tragédia gigantesca. Pelo que a gente descobre aqui, na verdade, tudo isso foi uma estratégia friamente calculada por Ozymandias, que tinha um plano muito grandioso na sua cabeça, porque em meio a uma guerra fria, onde a União Soviética e, é claro, os Estados Unidos continuavam em guerra, com um ataque iminente ali que podia colocar os dois países completamente em plena destruição, a fim de evitar que esses conflitos bélicos viessem a acontecer, ele trouxe essa lula gigantesca como uma espécie de distração, a fim de fazer com que ambos os países, ao invés de lutarem contra si, acabem se unindo para proteger a sua própria subsistência. A ideia é muito inteligente, porque ao impedir que ambos os países entrem em uma grandiosa guerra, fazendo com que mais gente morra, ele reduziu o número de mortes, reduziu o número de traumáticos também e garantiu que ambos os países entrassem em uma paz obrigatória para fazer com que eles realmente sobrevivam e que não sejam dizimados por um ataque de outra dimensão. E toda essa verdade acaba sendo entregue obrigatoriamente ao Wade, que após ter um encontro amoroso, um flerte fatal ali com uma mulher que foi na sua reunião de traumáticos anônimos, por assim dizer, após essa reunião com essa mulher, ele acaba seguindo ela porque ele vê que ela não está apenas dentro do caminhão, daquele caminhão que a gente vê lá no primeiro episódio, onde a gente viu um membro da 7ª Cavalaria carregando um fardo gigantesco de alface e acaba chegando exatamente aonde a 7ª Cavalaria se encontra, naquela igrejinha que eles montaram, e é ali que ele acaba assistindo obrigatoriamente, a mando do senador, um vídeo antigo de Ozymandias, feito nos anos 80, em 1985, um dia antes do ataque da lula gigante de um olho só.
E ali, aquele vídeo, ele se endereça a Robert Redford, isso mesmo, o ator vencedor do Oscar, Robert Redford, de Todos os Homens do Presidente. Ele é aqui o presidente amado dos Estados Unidos, o presidente favorito da nação. E aqui Ozymandias traz um recado para ele falando, olha, a sua eleição nas urnas não foi só por mérito seu não, viu? Eu estou desde os anos 80 preparando a sua candidatura assim que você soubesse, abrindo o caminho, criando e manipulando as circunstâncias para que você pudesse ser eleito, porque eu confio na sua honestidade e integridade. Mas se você quer continuar fazendo um bom governo, cola em mim que a gente vai fazer isso junto. Basicamente o vídeo é isso. O episódio de Watchmen foi um episódio muito bem feito, muito bem dirigido também. É nesse capítulo também que a gente vê que as coisas começam a sair pela culatra na vida de Angela Barr, que após ter capturado seu avô e ter perdido ele de maneira misteriosa, confessa a Looking Glass que ela estava com ele detido e que aquele potinho de nostalgia, na verdade, pertencia ao seu avô. E é claro, ele como um X9, um policial X9, acaba entregando ela para a superior do FBI, que a gente sabe que é a Spectral Segunda. E ali ela acaba sendo presa e agora a gente não sabe o que vai acontecer com essa mulher que até então estava liderando toda essa narrativa. Em termos de direção, a cena de abertura é lindíssima, a forma como eles construíram o design de produção daquele carnival ficou realmente lindo. Ali nós temos algumas pequenas referências aos quadrinhos, temos também a referência ao Pale Horse, que é a banda que dentro da história original ia cantar no Madison Square Garden até que houve toda aquela destruição. Então ali no design de produção nós temos algumas referências bacanas também, tem até um potinho, uma propaganda do potinho de nostalgia. É uma cena muito bem feita e que para quem é fã de Watchmen vale a pena guardar na memória, porque faz uma referência direta aos quadrinhos, além de ser muito bem construída tecnicamente falando. Watchmen continua caminhando muito bem, eu estou cada vez mais entusiasmada com a série e, é claro, ansiando pela chegada do Dr. Manhattan. A gente já está caminhando para a parte final da série e eu espero que eles não demorem muito para trazer o herói azulão aqui nas telinhas. É isso aí, pessoal, me diz o que você achou desse vídeo, não esquece do seu like, do seu comentário, bota o sininho aqui para tocar também, não esquece de assinar o meu canal e deixa aquele comentário falando, você continua assistindo Watchmen? Já desistiu porque ficou muito confuso? Pretende assistir depois que a série terminar? Me conta aqui nos comentários e não esquece de me seguir lá no Instagram, no @RafaGomes e lá no Facebook, no Flick Geek. Mas antes de me despedir, pelo amor de Deus, protejam o Looking Glass a qualquer custo. Beijo e tchau!